Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, para vocês que estão sendo pais e mães de primeira viagem, para vocês que já têm os filhos um pouco mais crescidos, provavelmente vocês pensaram, ou em algum momento da sua vida, pensaram: será que eu estou ensinando ao meu filho, à minha filha, os princípios certos? Será que eu estou formando o caráter dele da maneira correta? Será que eu tenho sido um bom testemunho para ele? Irmãos, não existe outro lugar melhor para nós sabermos como ensinar aos filhos a não ser olhando a palavra de Deus. E olha só o que está escrito em Provérbios 22, capítulo 6. Vem dizendo assim, olha: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Irmãos, a Bíblia ela é repleta de conhecimento. Na Bíblia a gente tem geografia, história, português, matemática, entre muitas outras coisas. Não existe nada melhor, irmãos, para os pais do que usar a Bíblia para poder ensinar aos seus filhos. A Bíblia, irmãos, ela tem todo o conhecimento necessário para a gente ensinar aos filhos da melhor maneira possível. Aqui no texto mesmo veio dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Então, será que existe recompensa maior para os pais do que estar orgulhoso dos seus filhos, mesmo ainda depois que eles forem velhos? Saber que você deu educação, que você deu princípio, que você deu honestidade, que você ensinou seu filho, a sua filha a ser trabalhador. E mesmo quando você vai chegando na sua velhice, você vê ali o seu filho, você se orgulha e pensa assim: puxa vida, valeu a pena tudo que eu ensinei a ele. Valeu a pena o temor que Deus me ajudou a dar a ele. Eu queria contar um exemplo para os irmãos, o meu exemplo. Eu ainda não sou pai, mas eu sou filho. E eu me lembro, irmãos, de muitas vezes ser corrigido pela minha mãe. Eu me lembro ainda, quando eu era novo, eu dizia assim para minha mãe: olha, mãe, a senhora fica me corrigindo. Se a senhora me bater, significa que a senhora não me ama. Porque se a senhora me amasse, a senhora não ia me corrigir. A senhora não ia me corrigir dessa forma. Por que a senhora tem que me corrigir assim? Por que a senhora tem que me colocar de castigo? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu disse isso para minha mãe? Quantas vezes depois de eu ter sido repreendido, depois de eu ter ficado de castigo, eu me lembro de olhar para minha mãe e ver ela sozinha no quarto, orando e chorando. Porque, irmãos, não é uma tarefa fácil para os pais e para as mães. Não é uma tarefa fácil ensinar. Mas melhor ensinar desde a mocidade do que deixar o mundo, irmãos. Porque o mundo, ele ensina do jeito dele. Mas se a gente ensinar as crianças no temor de Deus, então elas não vão mais se desviar do caminho. Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos também: hoje, com a idade que eu tenho, às vezes eu converso com a minha mãe e falo assim: olha, mãe, se a senhora tivesse sido mais firme comigo, se a senhora tivesse me repreendido mais, me corrigido mais, hoje, quando colocasse a comida na mesa, teriam menos coisas que eu diria: olha, eu não gosto desse, olha, eu não gosto daquele. Se a senhora tivesse me corrigido mais, provavelmente eu seria mais educado também. Os irmãos vê? Vale a pena, irmãos. Eu queria contar um último testemunho a todos vocês, que eu fiquei sabendo disso hoje. Tem um irmão lá na nossa igreja que ele se converteu a Deus. Se os irmãos olhassem para a vida dele no passado, provavelmente cada um dos irmãos olhariam e diriam assim: será? Será que é possível uma pessoa dessa se converter? Será que algum dia ele leria a Bíblia? Será que algum dia ele oraria? Será que algum dia ele pediria direção a Deus? E hoje, meus irmãos, eu escutei esse testemunho, esse relato dele, e ele até se emocionou. Hoje os pais dele não são mais vivos, mas ele tem um irmão mais velho. E ele me disse que esse irmão mais velho mandou uma mensagem para ele e falou assim: olha, eu estou orgulhoso de você. Os nossos pais provavelmente ficariam muito felizes de ver tudo o que você tem feito, tudo o que você tem se tornado. É claro, ainda não somos perfeitos, mas perto do quanto nós éramos pecadores, com certeza, eles iriam ficar muito felizes com a sua atitude.
E isso, irmãos, para nós é uma renovação de espírito. Nós sabermos que os nossos pais estão orgulhosos de nós nos traz muito conforto. E Deus, da mesma maneira com nós. Então, que nós possamos estudar a Bíblia, que nós possamos repreender, que nós possamos corrigir os filhos, para que, quando ele envelhecer, ele não se desvie do caminho. Para que quando nós chegarmos até o nosso Salvador e ele perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? A gente possa responder assim: Senhor, graças a Deus, todos os meus filhos estão aqui comigo, porque o Senhor me ajudou. Amém, irmãos? Esse era meu desejo e oração a cada um de vocês. Deus abençoe a todos.